Olá! As campanhas de vacinação contra o HPV talvez não tenham sido muito eficientes nos últimos tempos. As coberturas vacinais ficaram muito abaixo do esperado pelo Ministério da Saúde. Este, então, adotou uma medida temporária para municípios que ainda tenham vacinas em estoque, com prazo de validade até setembro de 2017. Aplicá-las pelo SUS em homens e mulheres entre 15 e 26 anos. Normalmente, essa vacina tem como público-alvo meninas e meninos na faixa de 9 a 14 anos. Com adesão abaixo do esperado, esta foi a solução encontrada para não desperdiçar medicamento e dinheiro. De qualquer forma, é muito importante que se aproveite a medida temporária para a imunização contra esse vírus, responsável por 99% dos cânceres de colo de útero e 63% dos cânceres de pênis. O HPV é o tema do Bom para Todos, que começa agora. Eu gostaria de saber se o HPV dá em todos os tipos de pessoas e de idades. Ela, além de prevenir o câncer, ela previne as outras lesões que são associadas ao HPV, então as verrugas. O exame que se introduziu e mudou a história do câncer do colo do útero no mundo foi o exame de citologia oncótica. Nossa convidada de hoje é a ginecologista Marici Tacla, professora do Hospital das Clínicas de São Paulo e especialista na prevenção do câncer do colo de útero. Tudo bem, professora? Tudo ótimo, obrigada. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. As meninas a partir dos 9 anos de idade, os meninos a partir dos 12 anos, são as idades recomendadas para a aplicação da primeira dose da vacina contra o HPV. A escolha não é aleatória. Nessas idades se consegue uma melhor resposta do organismo à imunidade. São necessárias 2 doses da vacina para imunizar meninas e meninos. As meninas devem ser imunizadas a partir dos 9 anos de idade. Já os meninos podem ser vacinados a partir dos 12 anos. A segunda dose deve ser aplicada 6 meses depois da primeira. De acordo com especialistas, a vacina é segura. Os efeitos colaterais dela, um pouco de dor local, talvez uma febre nos primeiros dias, são bem baixos, são raros de acontecer. É uma vacina bastante segura, sim. Disponível em toda a rede pública de saúde, a vacina protege contra 4 tipos de papilomavírus. 2 deles associados ao câncer de colo do útero. Ela, além de prevenir o câncer, ela previne as outras lesões que são associadas ao HPV, então as verrugas. No Brasil, o foco da vacinação são crianças e adolescentes. Na verdade, essa faixa etária, a ideia dela é você ter uma imunidade melhor. Você tem uma resposta melhor do organismo e você vai fazer mais anticorpo do que se você vacinar ela com 18, 19, 20 anos. Então também é isso. Mas a vacina pode ser tomada também por adultos. A indicação em bula no Brasil é até 26 anos, mas a gente tem trabalho até 45 mostrando que ainda faz uma imunidade boa. E se tiver indicação depois disso, a gente pode pensar sim. Aí o médico indicando não tem problema. Quem já teve o vírus não está imune e deve ser vacinado. Por exemplo, se a mulher estiver com HPV naquele momento, ela pode fazer a vacina. Eu não vou tratar a lesão, mas a imunidade que eu vou dar para ela para evitar que ela volte a ter lesão, que ela tenha novas lesões, é muito grande. E isso, com a infecção pelo HPV, ela não vai conseguir. O tratamento das lesões por HPV pode ser feito na rede pública de saúde. A gente tem os dois grupos de lesão do HPV. Então, as verrugas, os condilomas, então verrugas vulvares, verrugas perianais, a gente faz o tratamento nas unidades básicas. Então, não precisa ser em nenhum local específico. Cada unidade básica tem os equipamentos, eu não preciso de nenhum material específico, não preciso de colposcópio. Eu tenho o ácido para fazer o tratamento, o ginecologista da unidade básica faz. O HPV no colo do útero, que é o que causa a lesão pré-câncer, que a gente também diagnostica na rede pública pelo Papa Nicolau, ele aí a gente faz o encaminhamento. Então, aí nem eu trato aqui, a gente encaminha para um serviço de patologia do trato genital. Quando começou a aplicação da vacina contra o HPV, ouvia-se muito falar que estimularia precocemente a atividade sexual de meninos e meninas. Algumas igrejas até recomendavam que os pais não permitissem a vacinação. Professora, esse preconceito foi superado? Não totalmente. Eu acho que a gente pode pensar que ainda hoje talvez seja uma das barreiras que se encontram para
difusão da ideia de se dar a vacina. Já houve uma melhora muito grande, mesmo assim existem grupos anti-vacinas, muitas vezes ligados à religião, e que acabam justificando a não administração por conta de que estimularia para que a menina, a criança, o menino começasse uma vida sexual mais precoce. Acredito que seja muito da postura de quem orienta e de realmente uma boa campanha, uma boa ideia a respeito disso. Agora, por ser uma questão de saúde pública, não se pode contrariar, por exemplo, o desejo ou da igreja, ou dos pais, ou de quem quer que seja? Eu acredito que a gente tem que respeitar a individualidade. Você não consegue impor uma vacina em geral, e muito menos uma coisa mais específica, um assunto tão mais específico quanto esse. Tá bom. A Maria Luísa de Santo André pergunta pelas redes sociais: como se adquire o HPV? É possível sem ser através da relação sexual? Você tem uma família imensa desse vírus, que é o papilomavírus humano. Tem bastante tipos de vírus, mais de 100, fala-se em mais de 120. Uma pequena parte desses, ou um grupo desses vírus, tem facilitação, tropismo, atração pela área genital, e dentro deste grupo você tem dois subgrupos, digamos assim, que são relacionados ou não com um potencial oncogênico de causar câncer. Sim. Então você tem um grupo que é relacionado com uma lesão considerada benigna, desagradável e tudo mais, e outra que é relacionada com as lesões pré-cancerosas. Então, o grupo, entre aspas, benigno, seria aquele que vai levar às verrugas, aos condilomas. E você tem os que dão as lesões intraepiteliais, lesões pré-cancerosas ou lesões pré-invasivas, que são aquelas que podem vir a se tornar um câncer. Então, você tem como princípio que o contato pele-pele, pele-mucosa, mucosa-mucosa, pode trazer realmente a transmissão desse vírus, mas essencialmente ele tem uma caracterização, se assume de que a transmissão sexual é a mais importante para a transmissão dessa doença, de uma forma geral. Vamos ver as dúvidas das pessoas nas ruas da cidade. Eu gostaria de saber se o HPV dá em todos os tipos de pessoas e de idades. Sim, o HPV ele é bastante democrático, ele atinge todo mundo, particularmente os jovens, porque é nesta fase, quando você inicia a sua vida sexual, quando você inicia os contatos interpessoais, que você está mais exposto. Então você não tem ainda nenhuma defesa e você vai então estar mais suscetível a adquiri-la. Mas qualquer fase da sua vida você pode adquirir a infecção pelo vírus. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, preparou um manual com perguntas mais frequentes sobre HPV e câncer. Acompanhe nesse e no próximo bloco algumas destas questões. O que significa HPV? É a sigla em inglês para papilomavírus humano. Os HPV são vírus capazes de infectar a pele ou as mucosas. Existem mais de 150 tipos diferentes de HPV. Que tipo de médico deve ser procurado para o tratamento de pacientes com infecção por HPV? Médicos ginecologistas, urologistas ou proctologistas. Outros especialistas podem ser indicados após análise individual de cada caso. Existe risco de má formação do feto para mulheres grávidas infectadas com HPV? A ocorrência de infecção pelo HPV durante a gravidez não implica em má formação do feto. Informação e prevenção ainda são as melhores soluções? Essas são as armas que temos, as armas que temos. Então, as campanhas, a disseminação de informação, tudo isso é a melhor forma que a gente tem para que as pessoas evitem os contatos, se previnam, se cuidem, transmitam isso um ao outro e respeitem todas as orientações para se cuidarem, para fazerem exames periódicos, e isso pode vir a fazer toda a diferença.
Ok. No próximo bloco, o autoexame é uma medida fundamental para o diagnóstico precoce da presença do vírus HPV. Tanto em homens como mulheres, muitas vezes ele tem o vírus e não tem a doença, não tem a lesão. Assim como se estimula o autoexame para as mulheres na prevenção do câncer de mama, os médicos recomendam o autoexame genital nos homens. Se houver alguma anomalia, ela pode estar sendo causada pela presença do vírus HPV. O diagnóstico precoce é sempre fundamental. A estimativa é de que o HPV tenha infectado pelo menos 600 milhões de pessoas em todo o mundo. Só no Brasil, são 10 milhões de infectados. Alguns tipos do papilomavírus estão associados ao câncer do colo do útero. Mas o HPV não atinge exclusivamente as mulheres. Mas ele também dá doença no homem, dá verrugas e até o câncer de pênis pode estar associado a esse vírus, ao HPV. É bom que se diga que tanto em homens como mulheres, muitas vezes ele tem o vírus e não tem a doença, não tem a lesão. E o número de contaminados é grande. Pesquisa realizada com 4.000 homens com idade entre 18 e 72 anos do Brasil, México e Estados Unidos revelou que 72% dos brasileiros têm a lesão causada pelo vírus na região genital. Pode aparecer no escroto, né, no saco, pode aparecer nessa região inguinal, nas virilhas, pode aparecer na região perineal, entre o saco e o ânus, no canal anal, na uretra, no canal da urina, e também, às vezes, você pode encontrar na boca, na laringe, lesões extragenitais. O tratamento é local, você destrói aquelas lesões ou com química, ou com um bisturi elétrico, ou com laser, enfim, com alguma energia que vai destruir aquelas células que estão infectadas. Se tratada, a lesão não evolui para uma doença mais grave, como o câncer. Daí a importância do diagnóstico precoce. Primeira coisa importante é a gente sempre estimular o autoexame, né? Do mesmo jeito que se estimula o autoexame de mama na mulher, a gente deve estimular o autoexame genital no homem. 95% dos casos de HPV são transmitidos sexualmente. 5% têm outras vias de transmissão. Mãos, roupas íntimas, toalhas podem transmitir o vírus desde que haja presença de secreção. É uma via de transmissão muito menos frequente. A transmissão sexual é extremamente mais frequente. Já que o urologista da nossa reportagem falou em autoexame, cabe aqui a pergunta do telespectador João José Viana, de Taboão da Serra, São Paulo. Ele quer saber quais são os sintomas que a pessoa contaminada sente e se o vírus causa alguma lesão no corpo, professora. O vírus por si, ele não tem importância só de estar presente. Sim. Ele realmente tem que estar causando alguma coisa e nós temos exatamente essa dificuldade de saber por que um vírus tão simples, tão banal, tão comum, tão disseminado em toda a população, como foi mostrado aqui nos números, ele, em algumas pessoas, ele tem esse potencial de desenvolvimento de lesões graves. E eles se dividem nesses dois grupos e as vacinas, elas têm exatamente representação de 4 desses vírus, sim, 2 relacionados com os cânceres e 2 relacionados com as verrugas. Os 2 das verrugas, que são o 6 e o 11 da vacina, elas estão ligadas a mais de 90% dos casos de verruga. E os vírus 16 e 18, que são os que têm potencial de desenvolver o câncer, eles estão, mundialmente falando, relacionados com o desenvolvimento do câncer na mulher, por cerca de 70% dos casos, com variedades regionais. Então, falar no autoexame me dirige a um exame das verrugas, sim, porque as lesões que têm um potencial de evolução mais grave, elas são observadas através de exames específicos.
Então, professora, quais são os exames de rotina que as mulheres, especialmente, precisam fazer todos os anos? Pois é, isso é uma coisa interessante da gente conversar, porque as diretrizes, que são as recomendações feitas e que frequentemente, até há pouco tempo, nós usávamos sempre as diretrizes realizadas em outros países, ditadas por países europeus ou pelos Estados Unidos. Hoje em dia nós temos as recomendações que foram elaboradas, discutidas por experts pelo Ministério da Saúde, e eu tive a grata satisfação de participar destes grupos e que eu considero uma evolução muito grande na nossa política de saúde, que é um grande passo na tentativa de se organizar os programas de rastreio. Então, sempre houve, e realmente historicamente, o exame que se introduziu e mudou a história do câncer do colo do útero no mundo foi o exame de citologia oncótica, que é o nome oficial, colpocitologia oncótica, e que aqui em São Paulo, particularmente, nós apelidamos, podemos dizer, no nome do seu autor, do médico que o descreveu, que o descobriu, que é o Papa Nicolau, Georges Papa Nicolau, um grego naturalizado americano. Ao longo do tempo foi observado, inclusive pela experiência de países que têm o programa organizado, de que não há necessidade de se fazer este exame anualmente. Então, hoje já temos uma determinação de um grupo mais definido, não há necessidade de fazer os exames de rastreamento na população mais jovem, a ocorrência de que haja a contaminação pelo vírus numa idade mais precoce é muito alta, e que também nós hoje sabemos na história da doença de que esse vírus vai regredir espontaneamente em mulheres saudáveis. Então, se a gente fizer o rastreamento, detectar ele, tivermos a detecção dele e formos tratar, muitas vezes nós vamos estar sendo muito mais prejudiciais do que beneficiado para esse grupo de pessoas. Então, faz-se o exame de Papa Nicolau. Aqui no Brasil ainda é o exame que se faz, no mundo já vários países estão fazendo outros tipos de exame, que é na detecção do vírus, e que o Papa Nicolau, a recomendação é a partir dos 25 anos, atual do Ministério, a partir dos 25 anos até os 64 anos, os 2 primeiros exames anuais, o primeiro, depois de um ano, o segundo. Se ambos forem negativos, normais, você passará a fazê-lo a cada 3 anos. Ah, que interessante. É interessante, é uma mudança muito grande. Isso não significa que as pessoas não devem ir ao médico e não devem ir anualmente ao seu ginecologista. Sim, elas vão, mas se elas estiverem sob cuidado, sob o exame, sob a atenção, e for percebido que não há essa alteração durante 2 exames sequenciais anuais, ela pode eventualmente distanciá-lo. E se houver, por algum motivo, uma necessidade de intervir e fazer antes, não é proibido, mas a nível de recomendação, esta é a recomendação. A Tatiana, pelo Facebook, faz uma constatação. A vacina é caríssima e o SUS só disponibiliza para crianças e adolescentes. Está correta essa informação, né? A vacina, ela é muito cara, sim. Qual é a oportunidade que eu mencionei? Pelo programa de vacinação, as meninas e os meninos, como já foram muito bem esclarecidas as questões das indicações, iniciam e são disponibilizados para o uso das meninas e meninos numa idade precoce no SUS. Acontece que, por motivos vários, houve uma baixa adesão recentemente e existe uma quantidade de vacinas que parece estar para vencer. Então, agora em setembro mesmo. Em setembro. Então, o próprio Ministério tomou a iniciativa de estender para a população-alvo a opção, a oportunidade de tomar essa vacina onde ela estiver disponível nessa condição. Então, é a oportunidade, mas ela é cara, se não tem que ser tomada. Se não for na faixa etária preconizada pelo programa, normalmente ela deve ser comprada e usada, enfim, na rede privada, que ela é cara para bastante. Vamos a outras perguntas mais comuns e as respostas elaboradas pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, sobre o HPV. Após passar por tratamento, a pessoa pode se reinfectar? Sim,
A infecção por HPV pode não induzir imunidade natural e, além disso, pode ocorrer contato com outro tipo viral. Após o contágio com HPV, por quanto tempo uma pessoa pode não manifestar a infecção? As manifestações da infecção podem só ocorrer meses ou até anos depois do contato. Por esse motivo, não é possível determinar se o contágio foi recente ou antigo. Por quanto tempo a vacina é eficaz? A duração da eficácia foi comprovada até 9 anos, mas ainda existem lacunas de conhecimento relacionadas à duração da imunidade em longo prazo. Existem contraindicações para a vacinação? A vacina está contraindicada para gestantes, indivíduos acometidos por doenças agudas e com hipersensibilidade aos componentes, os princípios ativos de imunobiológicos. É possível pensarmos na erradicação do câncer do colo do útero, por exemplo, a partir da imunização de jovens e crianças no Brasil? As campanhas por vacinação e esclarecimento estão escassas? Ou a mensagem não tem sido eficaz, professora? Acredito que todas elas. Infelizmente, nós temos campanhas que não estão sendo bem elaboradas, talvez, ou bem difundidas, e nós temos poucas informações e acaba que nós temos realmente um programa que ainda não está vingando. Nós temos a esperança que isso vá acontecer e a nossa expectativa, nosso sonho é de que a imunização, as boas orientações, um rastreamento eficiente e organizado possa sim contribuir para que haja, no mínimo, uma redução drástica dos casos de câncer no nosso país. O Brasil tem a característica de ser um verdadeiro continente. Nós temos uma extensão territorial muito ampla e, além disso, nós temos regionalmente diferenças muito grandes do índice de saúde, de acesso à saúde, de acesso aos recursos, o que faz com que nós tenhamos dentro de um país taxas de mortalidade muito diversas entre o sul, o norte, o centro-oeste. Então, a nossa expectativa é de que, e nosso desejo é de que haja uma organização no rastreamento, um programa de imunização que seja, ao longo dos próximos anos, bem estabelecido, com também amplo alcance, para que nós vejamos no futuro uma redução bastante acentuada desta doença que teoricamente é prevenível e pode ser erradicada. Professora, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade. Tudo muito esclarecedor. Obrigada, eu espero ter contribuído para que o conhecimento seja disseminado e todo mundo vá atrás da vacina, do tratamento, do seu Papa Nicolau e se cuide como as mulheres que já vivem mais do que os homens por conta disso. Muito obrigada. Obrigada. Participe do Bom para Todos pelas redes sociais, reveja o programa, mande as suas perguntas pelo WhatsApp. O celular é 11 99798 4042. Visite a nossa página no facebook.com/redetvt e acesse o nosso site tvt.org.br. A ONU, Organização das Nações Unidas, lembra que o câncer afeta mais os países pobres, onde vivem 8 de cada 10 mulheres diagnosticadas com câncer de colo de útero. Segundo a organização, o lugar em que a pessoa vive não deveria determinar se essa pessoa desenvolverá ou morrerá por causa da doença. Somos um país de terceiro mundo, portanto, sujeitos a estas estatísticas. Campanhas de esclarecimento, de prevenção e vacinação são primordiais na reversão destes números. Com propaganda escassa ou pouco eficaz, o melhor a fazer é buscar a informação de maneira independente. Vá ao UBS próximo da sua casa, consulte os especialistas. Em tempos de desmonte do sistema público de saúde, é importante que a população se cuide e ocupe os serviços que são seus por direito. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.